Francesco, o tema que você me pede, a psiquiatria humanizada, é um tema de imensa importância. Não só a psiquiatria, a medicina toda, não é? E sempre existiram médicos que procuravam estabelecer uma medicina numa relação gente com gente. Eu me lembro do meu pediatra, por exemplo, ele vinha em casa, ele vinha na nossa casa e ele nos escutava com calma, ouvia a mãe, o pai, a avó, a cozinheira, quem estivesse lá. Enfim, ele não tinha pressa e a gente gostava muito da visita dele. A psiquiatria também sempre teve colegas muito humanos. Haviam muitas dificuldades no meu início, no número de profissionais e nos recursos que existiam. Eu trabalhei no Hospital São Pedro, quando eu ainda me especializava psiquiatra. Isso foi lá por 76, 77, 78. E na época existiam 3.600 pacientes. Uma falta absoluta de médicos. De tal forma que eu mal e mal começava a especialização, que me ocupava o turno da manhã e o turno da noite, e no turno da tarde já fui empregado, como se psiquiatra fosse, no Hospital São Pedro. E cheguei lá, os pacientes que eu fui atender estavam sem médico há mais de um mês, não é? Os recursos, por exemplo, a unidade que eu atendia, o chão, era um chão de terra. Haviam ratões, havia carência de tudo. E eu até relato isso numa crônica, que se vocês quiserem ler, está no meu perfil do Facebook, e se chama o título me parece que é Moscas, Ratões, Arrombamentos e Resiliência. Então as dificuldades eram muito grandes, tanto pelo pouco recurso que os governos destinavam à saúde mental, como a falta de psiquiatras, de psicólogos, e os médicos ainda não tinham, os demais médicos tinham pouca noção da doença mental. Então o que acontecia quando um paciente do interior do estado adoecia, desenvolvia um quadro de esquizofrenia, de transtorno bipolar? Os médicos, na maioria, não sabiam como atendê-lo, né? E não tinham psicólogos para ajudar na época. Psiquiatra praticamente não existia no interior do estado. Então só restava enviá-los para Porto Alegre. E aí eles iam ficar lá no Hospital São Pedro. Eu vi uma melhora fantástica nesses anos. Melhorou várias coisas. Uma foi os tratamentos psiquiátricos. Melhoraram as medicações, as psicoterapias melhoraram, aumentou muito o número de psiquiatras, de psicólogos. Os médicos, em geral, que atendem pelo Estado, nos postos de saúde, aprenderam muito a lidar com a doença mental. Em consequência disso tudo, a maioria dos pacientes pôde ficar na sua cidade e não houve mais necessidade desses grandes hospitais como existia naquela época, né? Hoje o São Pedro tem um número muito reduzido de pacientes e praticamente todos vinculados ao problema do uso das drogas, especialmente do crack, né?
Eu, de minha parte, sempre fui um psiquiatra que valorizei a psicoterapia. Alguns psiquiatras são só psiquiatras clínicos, eles só tratam as doenças cujo tratamento principal é medicamentoso, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Outros psiquiatras, além de fazer a psiquiatria clínica, se preparam em uma psicoterapia, que foi o meu caso. Eu comecei com a psicoterapia psicanalítica, depois aprendi a cognitivo-comportamental e depois fiquei trabalhando com a psicoterapia interpessoal, que é o que eu faço até hoje. Isso facilita muito para a gente avaliar um paciente e ver qual é o melhor tratamento para ele. Se é um tratamento medicamentoso, se não é medicamentoso, se é uma psicoterapia, qual técnica psicoterápica para aquele paciente é a melhor, né? E eu já desde o início trabalhei em equipes multidisciplinares, então sempre vi a psiquiatria muito unida à psicologia, como tem que ser, não é? A relação humana consiste em nós colhermos a história de vida do nosso paciente e não só os sintomas dele. Nós precisamos conhecê-lo como pessoa e isso vai nos ajudar muito até a entender se o sofrimento que ele está tendo é desencadeado por algum problema que ele está vivenciando, e quem sabe esse seja o foco em a gente ajudá-lo a resolver o problema, ou se o tratamento se o sofrimento que ele está apresentando se deve a uma doença mental que está aparecendo nele, não é? E o grande problema hoje, vocês jovens vão enfrentar, é a pressa nos atendimentos, porque a pressa nos atendimentos não nos permite estabelecer uma medicina humanizada. E essa pressa, ela se deve a muitos fatores. Um que eu acredito que é o principal é o fato de agora os colegas terem que trabalhar com convênios, porque a população quase toda foi se conveniando, né? E com os convênios há necessidade de um atendimento, um número maior de pacientes, ou por exigência do convênio, ou para você conseguir ter um ganho que consiga manter o consultório e ter algum ganho, né, que permita você ter uma qualidade de vida. Então esse é um problema muito sério que está ocorrendo não só no Brasil, em todo o mundo. Eu até já fiz um filme sobre isso, que se chama Diga 3. Né? É um desafio para vocês jovens, é como conseguir atender seus pacientes com bastante tempo. Né? Muita coisa tem que ser feita na política de saúde mental, né? É muito longo para mim falar aqui, mas eu só vou salientar um aspecto. É muito importante campanhas de prevenção ao uso das drogas e o álcool. A gente não vê campanhas assim. Eu peguei uma época em que o cigarro, as pessoas fumavam cigarro dentro dos consultórios. Eu tinha que colocar uma placa no meu consultório dizendo, por favor, não fume. E alguns pacientes ficavam chateados, queriam fumar mesmo assim, né? Veja, isso mudou completamente, graças às campanhas de conscientização. Eu vejo uma falta disso na questão do uso do álcool e das drogas. Agora se fala muito na liberação das drogas, o foco agora muito, por exemplo, é na maconha ser permitida, usada como remédio, né?
Nós, psiquiatras, ficamos com o pé atrás porque a gente vê muito as pessoas que, após usar a maconha, durante um determinado período, apresentaram uma doença, seja depressão, seja esquizofrenia. Então a maconha ela pode ser um gatilho que faz vir uma doença mental que a pessoa tinha alguma propensão, mas que talvez nunca viesse à tona se ela não tivesse usado aquele gatilho. E já temos drogas demais na sociedade, né? Então, enfim, esse é um tema, digamos, de saúde pública muito importante, como teríamos tantos outros aí, né? Mas eu fico muito contente em ver que vocês querem continuar carregando a chama da medicina humanizada, né? E até reverenciando os antigos colegas que muito lutaram por essa medicina e praticaram essa medicina de uma maneira muito humana e que nos servem de exemplo. Um abraço a todos.